Hi guys, teacher Sammy here. A gente vai falar nesse vídeo aula, na verdade, né? Porque eu gosto de fazer vídeos mais detalhados, uma explicação cheia de exemplos. E a gente vai falar sobre o verb to be, né? Esse tal de verb to be, para que serve? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar então da forma afirmativa desse tal do verb to be e vamos entender de uma vez por todas para que serve esse treco. Start our class e vamos começar a nossa aula. Para que serve esse de verb to be, no final das contas, né, que todo começo de ano, na época de escola, pelo menos comigo era assim, eu sempre dou esse exemplo, começava, né, o ano e aí a professora ia lá na lousa e escrevia, né, verbo to be, aí abria parênteses, né, escrevia assim, ser, tipo, vírgula, estar, fechava parênteses e colocava aquela estrutura, né, I am, you are, he is, she is, it is, no caso, it is, we are, you are, they are. Aí você fica assim, já sei até de cor a estrutura, geralmente as pessoas meio que sabem de cor ou lembram vagamente, mas não entende para que serve e principalmente como usa isso, né, no dia a dia, em frases. O to be nada mais é do que o verbo ser ou o verbo estar em português. Eu brinco assim que eu falo que ele é um verbo 2 em 1. Por que eu falo que ele é um verbo 2 em 1? Porque se você fosse ensinar um gringo a falar português, olha só como seria mais difícil para ele, coitado, né, coitado, aprender português do que você aprender inglês. Então eu já fico feliz porque, por incrível que pareça, é mais fácil aprender essa estrutura em inglês do que o contrário, né? Aprender o português. Se você fosse ensinar esse gringo, essa gringa, você teria que explicar que o verbo ser é um verbo. Inclusive, eles não falam assim, às vezes, né? Eu ser bem. Ao invés de falar assim, eu sou fulano, ou, por exemplo, eu estou em casa, fala eu sou em casa. Por que que isso acontece? Porque para eles, a frase eu estou e eu sou, ela é construída da mesma forma, que é o que a gente vai entender aqui no decorrer do vídeo, da aula. Já para nós, uma coisa é você falar eu sou e uma coisa é você falar eu estou. Uma coisa é você falar ele é e uma coisa é você falar ele está, né? Que a gente fala assim, ele tá. Eu tô, ele tá, nós estamos, eles estão ou eles estão, que a gente fala assim, né? A gente também engole, um monte de engolição. A gente engole também as palavras, né? Então, por que eu tô falando isso? Primeiro, para esclarecer que no português a gente tem esses dois verbos. O verbo ser, né, que no caso ser, eu tô falando da forma neutra, né, a forma infinitiva do verbo ser. A gente conjuga eu sou, tu és, né, ou então você é, ele é, ela é, nós somos, vocês são, eles ou elas são. Espero não ter pulado nenhum sujeito. E o verbo estar é um outro verbo que na forma infinitiva eu falo estar e quando a gente conjuga, né, eu não falo assim eu estar e você estar, eu falo eu estou, eu tô, você está, né, você tá, ele está, tipo ele tá, ela tá e etc. No caso do inglês, quando você quer falar ser ou estar, você vai usar to be. Então, Sammy, o to be pode ser usado numa frase? Pode ser usado numa frase, porque se você quisesse falar assim, eu quero ser jogador de futebol, você diria I want to be a soccer player, que você vai escutar por aí, né, I wanna be, porque você junta, né, want to com wanna be, que você contrai, né, want to, você fala wanna, você escuta os nativos falando wanna, e aí você fala be, então fica I wanna be a soccer player. I want to be a soccer player. Então tá aí no meio da frase, né, o to be. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Tá, Sammy, entendi o que é o to be. Mas e aquela estrutura que o professor colocava então na lousa? I am, you are, he is. Então, tipo, o que é isso? Isso aí que o professor colocava na lousa nada mais é do que a conjugação do verbo, assim como eu falei, eu sou, eu estou, né? Você é, você está. É a mesma coisa, então é o verbo, é o to be na forma conjugada dele. Então você tem os sujeitos, você tem as pessoas, I, que no caso é eu, you, que no caso é você, he, que no caso é ele, she, para dizer ela, it, que eu não vou me aprofundar muito aqui nesse vídeo, senão ele vai ficar super longo, mas no caso o it é como se ele fosse ele ou ela, mas você utiliza para falar de coisas, situações, objetos, animais. Preciso fazer um outro vídeo bem completo sobre o tal do it. Todo mundo fica confuso, né? Como que traduz esse it? Será que dá para traduzir o it? Enfim, esse é tema para outro vídeo. Deixe seu comentário se você quiser que eu faça um vídeo sobre esse assunto. Então, we, que é o sujeito nós, you, que no caso é você. Pulei o you, gente. Acho que eu pulei o you na primeira, né? Enfim, you pode ser tanto você quanto vocês e você vai saber
no contexto, quando ele está com sentido de singular, né, no caso você, ou plural, vocês. E por fim, temos o sujeito they, que significa eles ou elas. No caso do português, a gente tem essas duas palavras, eles e elas, mas no inglês é tudo they. Ou seja, mais fácil, uma palavra só para você se preocupar. Mas Sam, como é que eu vou saber? Você vai saber no contexto. Não sei há quanto tempo você está estudando inglês, se você está estudando inglês sozinho ou sozinha, mas conforme você convive com a língua, né, conforme você está exposto à língua, naturalmente você não vai precisar ficar pensando e se esforçando para entender se naquela frase o they, no caso, está com sentido de eles ou de elas e o you com sentido de você ou de vocês. E agora que você já entendeu os sujeitos, né, que isso não é o to be, isso são só as pessoas, vamos entender então o que é aquele M, né, do I'm, o que é aquele S, né, do his, do she's, que no caso é a conjugação do verbo, e para isso eu preparei uma tabelinha para te ajudar a entender melhor. E agora você vai visualizar essa tabela que eu vou colocar aí para você. Você vai escutando, eu vou explicando, vou pronunciando, dando exemplos e você vai pausando o vídeo, fazendo aí as suas anotações. Oh, and of course, e claro, repetindo em voz alta para você exercitar junto comigo. Vamos entender então essa tabela? Tô eu aqui, ó, com uma tabela parecida provavelmente com o que você via na época de escola quando o professor colocava na lousa, mas eu acho que essa tabelinha tá um pouquinho mais clara aqui a explicação e eu vou ler aqui com você para que você possa entender a pronúncia também dessa estrutura. Então, affirmative form, forma afirmativa, e aí nós temos a forma longa e temos também a contração. Sami, qual que é a diferença da forma longa e da contração? De modo geral, a forma longa, ela é mais formal, né? Você utiliza em contextos mais formais, principalmente quando você for escrever algo, né? Documentos, relatórios, e-mails, e de modo geral, na hora de falar, né, os nativos, eles utilizam sem dúvida muito mais as contractions, né, as contrações. Então acho super válido que você se acostume com elas, aceite-as de uma vez por todas na sua vida e exercite bastante, porque é o que você vai acabar mais escutando. Ainda que você não fale utilizando as contrações, você vai escutar os nativos usando o tempo todo. E aí eu vou ler aqui para você tanto a forma longa quanto a contração, para que você possa comparar a pronúncia, e vou ler os exemplos também e te falar a tradução, né, para que você possa ir anotando aí enquanto você estuda. Então a forma longa, I am, contraction, I'm, que significa eu sou ou então eu estou, dependendo da frase. E fique tranquilo, tranquila, que você vai saber a diferença no contexto. Você não vai precisar ficar pensando com o passar do tempo. Você não vai precisar fazer um esforço e ficar pensando para poder identificar se aquela frase está com sentido de ser, no caso eu sou ou eu estou. Você vai com toda certeza identificar a diferença através do contexto. Então não fica pirando com isso agora, alright? You are, e aí a gente tem a contração your. Essa contração é o que a gente chama de contração oficial. Então, a pronúncia correta, assim, gramaticalmente correta, se você pegar a transcrição fonética e tudo mais, você vai encontrar essa pronúncia, esse som, your. Muito parecido com your de seu, né, de posse, né, e de, por exemplo, what's your name? Qual é o seu nome? What's your name? Muito parecido, your. Só que eu queria que você soubesse que existe um negócio que se chama reduced contraction, que são as contrações da contração. Que treco confuso é esse, né, Sami? A contração da contração seria uma forma mais rápida, né? Poxa, mas já é rápido falar your, né? Pois é, tem uma forma ainda mais rápida de você falar e os nativos usam muito. Por isso que quando você escuta uma frase, você quase que nem percebe a contração, né? Parece que a pessoa tá falando só you, e aí você nem escuta o R direito, né, do your. E no caso, né, a reduced contraction dessa contração, que é o your, seria your. E eu fiz um vídeo que você pode assistir se você quiser, vou colocar aqui o link para você, que só fala sobre as contrações reduzidas, né, as reduced contractions do verb to be. Eu fiz esse vídeo porque eu sabia, né, que era um tema que os alunos sempre ficam confusos em relação à pronúncia. Então, se você quiser entender mais sobre a contração da contração, né, eu recomendo que você assista, porque é o que você vai escutar os nativos falando o tempo todo. Você clica no link e vai assistir esse vídeo, alright? He is é um som mais de Z, he is, e a contração his. Essa é fácil. She is, contração, she's, também mais puxada aí para o som do Z. E aí chegamos no it, né, que você, no caso, não deve falar it is, ou então it is, assim, forçado, que esse seria o Brazilian accent, né, o sotaque brasileiro. Você fala assim, it is, é assim que os nativos falam, it is. Parece até que você está contraindo, mas na verdade você não tá. Você está falando it is, você está juntando uma palavra na outra. Essa é a pronúncia da forma longa. Sério, Sami? Sério, é isso aí. It is.
E aí você tem a contraction, a contração, que seria it's, com um som mais voltado aí para o S, né? Um som de S. It's. We are, contração oficial, where, ou então we're. Sammy, pode falar we're? Pode. Vai lá assistir o meu vídeo de Reduced Contractions, né, das contrações reduzidas para você entender, porque também tem um outro som que os nativos acabam usando mais, que seria assim, were. You are, de novo, que no caso, your, ou então your, que seria a contração reduzida. They are, que seria eles são, ou eles estão, ou elas são, ou elas estão, né, serve para os dois, conforme eu já expliquei. They are, contraction, there, ou então their, de acordo com as reduced contractions. E aí agora vamos para os exemplos, porque eu acho que exemplo é vida, né? Com exemplo tudo fica mais fácil, né? Senão as informações elas ficam meio jogadas, meio no ar, né? Meio subjetivas. Examples, vou repetir de novo a contração, vou ler de novo a contração e vou ler também o exemplo para que você possa escutar e comparar aí a pronúncia. Só que eu vou ler o exemplo usando a reduced contraction, a contração reduzida, que é o que você vai escutar o tempo todo os nativos utilizando. E eu vou fazer dessa forma porque eu sempre falo para os meus alunos que é importante você já acostumar o seu ouvido, quando você está estudando inglês, quando você está no básico, né, no início dos estudos, já acostumar o seu ouvido com a pronúncia nativa, né? Então, em vez de eu te ensinar aqui, você falar it is, se eu te ensinar assim, você vai se acostumar com esse som, e aí lá na frente você não vai conseguir entender, ou vai ficar confuso quando o nativo falar assim, it is. Talvez você não identifique porque o seu ouvido não se acostumou para esse som, para essa pronúncia. Então é bacana que você se acostume desde o começo com a pronúncia que você vai escutar dos nativos. Por isso que tem gente que estuda muito tempo e consegue até se comunicar bem em inglês, mas não consegue entender nativos, porque o ouvido não foi acostumado desde o começo com a pronúncia nativa. Então vamos lá. I'm hungry. No caso aqui, a pronúncia da contração não muda. I'm hungry. Eu tô com fome, né? Estou com fome. Aqui a frase está com o sentido de estar. Estou com fome. Tô com fome. You are, you're. You are, you're. You're my best friend. Você é meu melhor amigo, ou então você é minha melhor amiga. He's busy now. Ele está ocupado agora, ele está ocupado agora, né? Dá pra perceber a diferença se a frase está com sentido de ser ou de estar. Ele está ocupado agora, He's busy now. She's very nice. Ela é muito legal, né? E não ela está muito legal. She's very nice. It's $10. É $10. Percebe aqui que o it, ele não tem uma tradução, né? Ele tá aí na frase por uma questão de estrutura, né? Que você não vai deixar esse is voando aí, is $10. Você tem que falar it's $10, tem que ter alguma coisa antes do is, no caso, antes do verbo, mas ele não tem uma tradução. No caso, significa é $10, it's $10. Where, ou então we're, ou então were, são muitas variações aqui nessa contração em termos de pronúncia. E aí, no caso da contração reduzida, um nativo falaria assim, we're sisters. Nós somos irmãs. De novo temos o you're my friends. Vocês são meus amigos, ou então vocês são minhas amigas. You're my friends. They're my neighbors. Ou então they're my neighbors. Percebe que é tão rápido que você praticamente não escuta, né, a pronúncia da contração. Fica às vezes parecendo que é só they, né? Mas no caso tem o som do R sim. They're my neighbors. Eles são meus vizinhos. Volta esse vídeo e vai pausando várias vezes, quantas vezes for necessário, para que você possa praticar aqui junto comigo, fazer as suas anotações e assim, né, assimilar essa estrutura, né, para que serve e, no caso, como utilizar, né, que é o que você está vendo aí através dos exemplos. Back again, I'm here again, tô aqui de novo. Então, espero que você tenha conseguido, né, com esse vídeo, com essa aula, entender para que serve o verb to be, como que você usa, o que é a conjugação, o que é aquela estrutura, né, que a gente aprende na época de escola. E eu espero que os exemplos que eu dei, né, principalmente em relação à pronúncia das contrações e os exemplos das frases, tenham te ajudado a entender,
melhor essa estrutura. Se você gostou desse vídeo, dessa aula, deixa o seu comentário. Eu quero muito fazer o vídeo do to be, no caso na negative, né, na estrutura negativa, e também as questions, né, as perguntas interrogativa. Pode até ser que no momento que você está me assistindo aí agora, esse vídeo até já esteja publicado, eu não sei qual vai ser o momento que você vai estar assistindo. De toda forma, deixe seu comentário, sua curtida, compartilhe com os seus amigos, seus familiares, ative as notificações, o sininho para você sempre ficar sabendo quando eu publicar algo novo aqui no canal. Se você estiver assistindo esse vídeo no IGTV, faça a mesma coisa. E se você estiver escutando esse conteúdo aí no ônibus ou no carro, no podcast, não deixe de avaliar esse conteúdo com 5 estrelinhas para me ajudar. I really hope you liked this video and it's useful. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. And I see you on the next videos. E eu vejo você nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Bye! Calma aí que o caminhão de lixo tá passando aqui. Aí parei no I, não posso esquecer que parei no I. Falei até o it. Parei no I. Hoje eu tô boa, gente. Tô boa na gravação. Que acho que eu não vou dar tanto trabalho pro Lucas que vai editar esse vídeo. Acho. Espera. Ai, já perdi o raciocínio. We. Keep focused. We. Parei no I.